Mantenham-se vigilantes, face às grandes ameaças que vos espreitam. Entre estas, a apostasia do corpo místico de Cristo. Amados filhos, do meu coração imaculado, o meu coração materno convida-vos continuamente a manterdes-vos unidos à vontade divina. Toda criatura humana que se entregue a viver na vontade divina é para a casa de meu filho um triunfo. O céu alegra-se, derramando todas as bênçãos sobre essa alma, e expande-as a outras almas necessitadas. Apelo-vos a que tomeis as minhas mãos, para que não vos extravieis neste momento decisivo, para a salvação das almas. O inimigo da alma ronda cada ser humano, à procura daqueles que são fracos, e a que pode privar do pensamento. À procura daqueles a quem pode enlamear a mente com os pecados que mais ofendem a meu filho. Para que o coração humano endureça como pedra, e não entre nos meus devotos qualquer ato ou obra que os leve a ascender à vida eterna. O inimigo quer a inimizade entre o homem e o seu Criador. É esta a geração, e não outra, que entrará em contenda contra Deus Pai, como nunca antes se viu na história da humanidade. No meu coração mantém-se um lugar para cada um dos meus filhos. É o livre-arbítrio do homem que escolhe subir para o meu coração e ser resgatado, ou continuar no meio do mal, que o levará a perecer. A vontade humana é uma benção para os meus filhos, quando esta não permite que o egoísmo humano a domine. Neste momento, o mal penetrou com força, conseguindo que a confusão no meio do povo do meu filho vos mantenha numa divisão constante do corpo místico do meu filho. Para confundir todos os leigos, e com maior empenho, levar à perdição das almas consagradas, para que os sacerdotes se afastem da verdadeira doutrina, e se afastem da verdadeira fé, levando o povo do meu filho à confusão, e o mais perigoso, ao desequilíbrio. Os que adoram os nossos corações sagrados estão conscientes do seu dever de serem mensageiros do apelo urgente a si próprios e aos seus irmãos, para que se mantenham vigilantes face às grandes ameaças que vos espreitam, entre estas, a apostasia do corpo místico, pela qual, com grande tristeza no meu coração, vejo grande responsabilidade em grande parte dos meus filhos prediletos. A grande crise dá-se já. E será maior a perseguição do povo fiel a meu filho, que se expandirá pelo mundo. Os meus filhos prediletos devem ser defensores do rebanho que lhes foi confiado. Devem pregar a verdade que o meu filho legou nas Sagradas Escrituras, e na explicação mediante estes apelos, para que o seu povo se salve. A oração é desprezada. Já não faz parte do homem. Não a sentis como necessária para a vossa vida. Não necessitais dela, porque o demônio a substitui para o homem, mediante o pecado, mediante o mundano, que se tornam como ar para o pecador. Amados filhos, as calamidades estão a dar-se com mais intensidade e mais continuidade. Tanta, que uma nação não conseguirá ajudar a outra. Os vulcões despertam, a natureza desconhece o homem que não empreende obras e ações, e não cumpre a vontade divina. A divisão será mais visível nas sociedades, nas famílias, nos grupos, e entre irmãos. Devido ao não cumprimento dos mandamentos, dos sacramentos, do amar-vos uns aos outros, como irmãos, respeitando-vos mutuamente. O homem quer impor-se aos seus irmãos, e tal atitude gera conflitos. O único que tem a verdade sobre tudo é o meu filho. Quem crê possuir a verdade, não a possui,
mas vive sim, sob o engano do demônio. Não vos esqueçais, filhos, que o verdadeiro cristão não vive a sua fé a sós, mas vive assim, com outros irmãos, com os seus semelhantes. Filhos, a humanidade padece de uma doença grave. A mesma que dizimou Sodoma e Gomorra. A depravação. O rebelar-se contra os mandamentos divinos, entregando-se à blasfêmia, ao sacrilégio, à mentira, aos atos criminosos contra os indefesos, são sinais da possessão por parte do mal, das criaturas que vivem entregues ao pecado, na desobediência, e repudiando a Deus. Sois livres, filhos. Todo cristão que vive a vida como meu filho manda, é livre, e livre de verdade, através do aperfeiçoamento diário de si próprio, e da procura do bem comum. Como sinal de um coração puro e sincero, de onde saem unicamente boas obras e ações. Reconhecei o mal, filhos amados, reconhecei-o, quando chega diante de vós. Neste momento, o meu filho sangra, perante a hipocrisia do seu povo. Das criaturas que não se emendam, que não desejam corrigir-se, que recusam o arrependimento, que não desejam emendar-se, e procuram o mal para os seus irmãos, difamando, caluniando e criticando. Venenos, que lentamente o demônio vai colocando na alma dos seres humanos, até que consiga apossar-se destas. Não continueis, sem olhardes para o alto. Os sinais não se deterão, tal como não se deterá a grande purificação da Igreja. Took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."